Graça e paz, irmãos, aqui é o pastor Nilson Teixeira e mais uma vez nós estamos trazendo o estudo da Palavra de Deus no Evangelho de João. E dessa vez é o capítulo de número 2. E você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura para que a gente possa ter aí a dimensão da Palavra de Deus. E ainda, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, assine aí a inscrição, aperte o sininho das notificações para você não perder um vídeo sequer desse estudo, ok? João capítulo 2 diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Bom, vamos ler até aí, depois a gente continua lendo o versículo 9. Primeira coisa que nós queremos dizer é que esse é o primeiro milagre relatado do ministério de Jesus, a transformação da água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Algumas coisas que nós notamos logo de início aqui é a antecipação, de Maria em relatar a Jesus o acontecido, a falta do vinho. E o que acontece? Os casamentos no tempo de Jesus, eles não eram como os casamentos de hoje, as festas de hoje. Hoje você tem uma festa que dura 4, 5 horas no máximo. Isso não acontecia assim naquela época. Naquela época, as festas de casamento, elas duravam até mesmo uma semana inteira. Então, é por essa razão que pode ser que tenham chegado pessoas a mais da festa e o vinho veio a faltar. O vinho veio a faltar. Mas Jesus é Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Mas Maria se antecipou e foi falar com Jesus, e a resposta de Jesus no versículo 4, dizendo: Mulher, que tenho eu contigo, parece um pouco ríspida para os nossos padrões de tratamento de mãe e filho hoje em dia. Mas nós temos que entender que Jesus não foi simplesmente o filho de Maria. Ele é Deus. E Ele não estava ali para obedecer a Maria, mas Ele estava ali para obedecer. Ele mesmo declara depois em outros lugares: Eu estou para fazer a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Mas a resposta de Maria foi surpreendente também. E é uma resposta que deve servir de exemplo a todos nós. Ela disse no versículo 5: Fazei tudo o que ele vos disser. Glória a Deus por isso. É isso que nós procuramos fazer. Cada cristão, cada crente em Cristo Jesus precisa procurar fazer tudo o que Jesus disser. Nenhum outro. A palavra do Evangelho é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse que nós devemos ouvir. Quando no Monte da Transfiguração, nós vamos ver esse texto mais para frente, Jesus está ali e aparecem 2 figuras, Moisés e Elias. A voz que vem do céu aponta para Jesus e diz: Este é o meu filho amado em que me comprazo, a ele ouvi. É Jesus que nós temos que ouvir. Ele é o Senhor. O texto ainda diz que tinham ali 6 talhas de pedra. Eram como jarros, E cada um desses jarros, cada uma dessas talhas, ela acomodava cerca de 2 ou 3 metretas. Metreta é uma medida grega que cada metreta comporta
aproximadamente 40 a 30 litros de líquido. Então você vê que essas talhas eram bem grandes, porque elas acomodavam cerca de 2 ou 3 metretas. E foi dito que aqueles homens enchessem de água até transbordar. Até transbordar. E Jesus pediu que aquela água fosse levada até ele. Que ela fosse tirada dali e fosse levado até o mestre-sala. Aí o versículo 9 nós vamos ler agora. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, o mestre-sala não sabia, mas aqueles serventes, aqueles servos, eles sabiam que tinham tirado a água, chamou o noivo. O mestre-sala chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Sabe, eu não sei se hoje é uma coisa natural assim, mas naquela época o que eles faziam? Eles compravam um bom vinho, que era para impressionar os convidados, e eles compravam um vinho em maior quantidade, um vinho inferior. O bom vinho eles davam no início, quando as pessoas estavam sóbrias ainda, estavam sentindo alguma coisa diferente ainda, eles davam o bom vinho no início e dava o inferior no final, quando as pessoas já não estavam prestando atenção em mais nada. Então eles pegavam aquele vinho que já era um vinho já bem mais barato, de uma qualidade inferior, e davam isso. Mas aqui o mestre-sala disse que foi feito algo ao contrário. Aquele vinho que foi dado do início, que seria o bom vinho, ele considerou como inferior. Por quê? Porque o vinho que Jesus transformou era superior, era melhor do que aquele vinho que foi servido antes. Aqui há uma alegoria também. Aqui há uma mensagem também. Jesus veio trazer a nova aliança. A nova aliança que tornou nula a antiga aliança. A Bíblia ensina isso. A antiga aliança, a aliança do Sinai, dos 10 mandamentos, ela teve a sua vigência em aproximados 1.500 anos, mas ali, quando Jesus vem e traz a nova aliança, ele anula a antiga. E Paulo diz isso, que a lei é santa, a lei é boa, mas a lei não salva ninguém. A lei simplesmente aponta ao pecado. Mas a nova aliança, a aliança do Espírito, a aliança trazida por Jesus, essa realmente nos ensina a fugir do pecado. Ou seja, Jesus é o que traz o melhor vinho. Jesus é o que traz a melhor aliança, a superior aliança, a aliança da graça, a aliança da salvação, a aliança da libertação, a aliança da proximidade com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E, versículo 10, versículo 10, diz: todos, porém, primeiro servem o vinho bom, e quando já perderam ou já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus traz o bom vinho. Este, o primeiro dos seus milagres, ou o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia, assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, esse milagre revelou a glória de Jesus. Esse milagre, por que foi esse primeiro milagre? Porque ele queria mostrar isso. Jesus é aquele que traz o vinho melhor, o vinho superior, a melhor aliança, a aliança perfeita, a aliança da salvação, a aliança da graça, a aliança que transforma o homem de dentro para fora. É a aliança do Espírito. Nós vamos fazer um outro vídeo
falando da segunda parte do capítulo 2 de João, para esse vídeo não ficar muito grande. Então, se você gostou dessa mensagem, se ela falou ao seu coração, compartilhe, curta, convide pessoas também para curtir o vídeo e se inscrever no canal aqui no YouTube. Deus abençoe, uma boa semana, um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.